A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Olá, tias, mamãe, papai, tios da Escola Dominical, professores. Sejam muito bem-vindos, estamos em mais uma aula, hoje já estamos na nossa quinta aula da Escola Bíblica Dominical do Jardim de Infância. E eu, mais uma vez, estou muito feliz de ter vocês aqui juntamente comigo. E hoje o título da nossa lição é O Amigo Líder. E a nossa história de hoje se passa em Êxodo, capítulo 2, 23 e o capítulo 4, versículo 20. Nossa história hoje está passando em Êxodo. E quando a gente fala em Êxodo, a gente já lembra mais ou menos quais são os personagens que são falados lá, né? Tenho certeza que você vai se familiarizar muito com a história que a gente vai contar hoje, com o nosso personagem de hoje, que é bastante conhecido. E o nosso óleo do versículo é: Ele é o Deus que me dá forças e me protege onde quer que eu vá. Vamos repetir comigo? Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Isso está escrito em Salmos 18 e 32. Ele é o Deus que está sempre nos protegendo, nos dando força, seja onde for que a gente, seja qualquer lugar que a gente for, Ele está nos dando força, Ele está nos ajudando, está nos guardando, nos protegendo. Esse é o nosso Deus, aquele que está sempre nos guardando. Amém? Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Graças a Deus por isso. Então vamos já para a nossa história de hoje? A história de hoje vai falar sobre esse personagem. O personagem da nossa história de hoje é Moisés. Moisés, todo mundo conhece, já ouvi falar muito sobre Moisés. Desde o seu nascimento, a história dele é muito linda. E hoje nós vamos falar de um capítulo também muito importante na vida deste homem de Deus que foi Moisés. E Moisés cresceu aonde mesmo? Ele cresceu lá no Egito. Como que ele cresceu? Ele cresceu como príncipe e ele morava com Faraó. Ele cresceu lá no Egito. Ele foi ensinado lá como um príncipe, ele cresceu, ele viveu como um príncipe. Vocês lembram muito da história, aquela época que o rei mandou matar todos os bebês e a mãe dele conseguiu colocar ele no cestinho. Essa história vocês já conhecem, né? E ele foi morar no palácio de Faraó e ele cresceu lá e viveu como príncipe. Então ele morava lá no palácio. E lá ele tinha muitas riquezas, ele aprendeu muitas coisas, ele se tornou um homem muito sábio e ele tinha muitas riquezas, muitas coisas lá. Mas Moisés, mesmo tendo tudo isso, mesmo crescendo como príncipe, ele jamais esqueceu do seu povo, ele jamais esqueceu do Deus do seu povo. E chegou uma certa época que ele estava começando a ver que onde ele estava já não era o lugar dele. E ele começava a ver o povo sofrendo, o povo passando, sendo escravizado daquela forma, sendo maltratado. E ele começou a ficar com muita raiva daquela situação toda. Até que chegou um dia, infelizmente, ele fez uma coisa muito errada. E por isso ele teve que fugir, ele teve que ir para bem longe do palácio devido a essa coisa errada que ele tinha feito, para que ele não fosse encontrado. E então ele chegou a uma certa cidade e ele foi trabalhar cuidando de ovelhas. E nessa cidade, Moisés encontrou uma moça muito bonita, casou-se com ela e o pai dessa moça tinha muitas ovelhas. Então Moisés decidiu ficar ali ajudando o seu sogro a cuidar de todas aquelas ovelhas. E ali ele permaneceu por muitos e muitos anos. Mas teve um certo dia
que Moisés estava ali andando com as suas ovelhas pelo pasto, cuidando das suas ovelhas, e ele se aproximou de um monte. E ele olhou para aquele monte e viu que tinha alguma coisa acontecendo de estranho ali. Ele olhava para o monte e havia naquele monte um arbusto. Olha só, tinha um arbusto. Até então, tudo bem, um arbusto. Porém, esse arbusto estava pegando fogo. Só que estava muito estranho, porque ele não se queimava, ele não se consumia, não acabava. O arbusto estava pegando fogo, mas não se acabava. E ele achou muito estranho tudo aquilo. Até que ele chegou mais perto e ele escutou uma voz que dizia assim: Moisés, Moisés! Quem será que estava falando com ele? E ele ouviu aquela voz chamando Moisés. E ele ficou procurando aquela voz até que ele falou: eis-me aqui. Quem será que estava chamando Moisés? Isso mesmo, Papai do Céu estava chamando por Moisés naquele momento. E ele falou: eis-me aqui. E então Moisés ouviu atento aquela voz e Deus começou a conversar com Moisés. Começou a falar para Moisés: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo lá no Egito e eu decidi enviar a você para libertar aquele povo. Moisés olhou bem aquela história, ouviu atentamente e falou: eu? Voltar para o Egito para libertar aquele povo? Mas quem sou eu para fazer isso? Moisés ficou com medo, Moisés ficou assustado com aquela situação. Ele falou: não, quem sou eu para voltar para o Egito e falar essas coisas para aquele povo? Eles não vão acreditar em mim. E disse Deus para Moisés: Moisés, você não precisa se preocupar, porque eu vou estar com você. Você vai voltar e eu vou te ajudar, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou estar com você. E Moisés falou assim: mas se eles perguntar quem foi que te mandou, o que eu vou falar para eles? E Deus falou assim: você vai falar que o eu sou te enviou. Aleluia! O eu sou que te enviou. Quando eles te perguntarem, Moisés, quem te enviou? Você fala assim: o eu sou me enviou. Mas mesmo assim Moisés ficou com muito medo. Moisés estava muito assustado com toda aquela situação. E aí ele pegou e falou assim: mas como que eu vou provar para eles, falar para eles que o Senhor está mandando eu libertar aquele povo? Eles não vão acreditar em mim. Foi aí então que Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Moisés falou: na minha mão eu tenho um cajado. E Deus falou assim: Moisés, joga o cajado no chão. E quando ele jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em uma cobra. Aí Moisés olhou aquilo lá e aí ele ficou crendo no que estava acontecendo. E Deus falou novamente para ele: Moisés, pegue a cobra pela cauda. E quando ele pegou a cobra pela cauda, ela se transformou num cajado de novo. E Deus falou assim: você vai e faça essas maravilhas no meio do povo lá, e eles vão saber que eu sou Deus. E Deus mandou Moisés fazer outras coisas também, e ele foi obedecendo aquilo que Deus estava falando. Ele falou assim: mas eu nem sei falar. E aí Deus falou assim: não tem problema, abra a tua boca e eu vou falar através de ti. Você vai encontrar com o seu irmão. E aí essa já é outra história que começa. E aí Moisés obedeceu a Deus. E esse é o ponto importante da lição de hoje. Mais uma vez a gente vai falar sobre obediência. Moisés, ele tinha uma grande escolha para fazer naquele momento. Ou ele obedecia a Deus e voltava para o Egito, ou ele ficava ali e continuava questionando a Deus toda aquela situação. Mas ele parou de questionar e simplesmente obedeceu a Deus. Então, que você possa entender que obedecer a Deus é muito importante. E quando a gente obedece a Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele guia os nossos passos. Aonde quer que a gente vá, Ele está conosco. E muitas das vezes a gente fala assim:
Ah, tia, eu sou só uma criança, eu nem sei falar. Não tem problema, Deus usa as crianças, Deus usa os pequeninos. A Bíblia fala em Mateus que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Deus, Ele quer te usar, Deus quer falar através da sua vida e Ele quer que você simplesmente obedeça e faça a vontade dEle, que Ele vai te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Então, neste dia, mais uma vez eu estou reforçando aqui a importância que nós temos que obedecer a Deus. Moisés obedeceu a Deus, foi para o Egito e você já sabe também o restante da história que a gente já falou várias vezes. Eu tenho certeza que lá na sua igreja você também já ouviu várias vezes que Moisés voltou para o Egito, teve as 10 pragas, até que chegou o momento em que Deus honrou Moisés e o povo foi livre. Faraó libertou aquele povo e o povo foi para o deserto. E aí tem toda essa história maravilhosa. Amém, crianças? Essa foi a nossa história de hoje. Moisés obedeceu a Deus e Deus o honrou. Então, quando a gente obedece a Deus, Deus nos honra. E você já sabe, né? Obedeça a Deus e também a mamãe, o papai, o vovô, a titia, o titio, a tia da escola dominical, todo mundo. É muito importante a gente ser obediente. Uma criança obediente agrada o coraçãozinho de Deus. Amém, crianças? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por mais uma vez estar comigo, me acompanhando. Já faça aquele desenho bem bonito. Hoje eu vou até falar, eu quero o desenho da sarça, ardendo, da sarça pegando fogo, hein? Ó, faça um desenho bem bonito, tá bom? E Deus abençoe a sua vida. E hoje vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula e abençoar aí a sua casa e a sua vida. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e repetir a oração juntamente comigo? Papai do céu, muito obrigado por essa aula, por mais esse dia. Hoje eu aprendi que eu preciso obedecer a Ti. E obedecendo a Ti, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger. Eu sou uma criança, mas eis-me aqui para fazer o Teu querer, para fazer a Tua vontade. Cumpra em mim, Senhor, todas as Suas promessas, em nome de Jesus. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe vocês. Um abraço virtual no coraçãozinho de vocês. Um beijo enorme e até semana que vem, se Deus quiser.